nesse momento, conectados com espiritualidade amiga, plano maior, nos desligando de todos os problemas, preocupações, aflições, colocando tudo isso na mão de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre, sabendo que iremos receber aquilo que for do nosso merecimento, da nossa necessidade, possamos estar abertos na nossa mente para mais um estudo do Evangelho. Possamos iniciar esta noite com a oração que Jesus nos ensina. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. Vinde a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, e não a nossa, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as nossas ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações. E livra-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nesse momento, vamos passar a palavra. Então, ele vai trazer uma noite de muitas elucidações para nós. Vamos lá, primeiramente, boa noite. Boa noite. A palestra de hoje será sobre causas atuais das aflições. Fica no capítulo 5, se chama Bem-aventurados os aflitos, e é dos itens 4 e 5 no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Esse capítulo é um tanto quanto intrigante o assunto. Então vamos desenvolver o raciocínio da seguinte maneira. A aflição, todos nós já passamos ou convivemos com essas aflições. O que é aflição? É um profundo sentimento moral produzido por uma circunstância penosa, estado de grande desalento, de profunda tristeza, mágoa ou desgosto, grande inquietação, preocupação, ansiedade, angústia, padecimento físico, tortura. Ou seja, todos nós passamos por isso em alguns momentos da nossa vida, porque isso daí faz parte do nosso aprendizado. Então a gente já começa por aí. Pobre, rico, criança, adolescente, adulto, todos nós passamos por aflições. Para a gente começar a desenvolver o nosso raciocínio, vamos falar aqui do nosso amigo cientista. Esse cientista, ele era uma pessoa muito inteligente, um intelectual, acabou fazendo com seus estudos enormes conquistas. Ele era um cara bem quisto da sociedade, respeitado. E o que aconteceu? Assim como nós, ele passou por poucas e boas durante a vida dele. Sofrimentos, tristezas, angústias, aflições. Aí ele para e pensa: pô, peraí, por que eu estou sofrendo, eu estou passando por tudo isso? E ele se questiona: se Deus realmente existe, por que ele permitiu isso comigo? Então ele foi para o lado da razão lá, pô. Se Deus é bondoso, como todos nós escutamos falar, por que ele permitiu isso comigo? Pô, por quê? Eu fiz para merecer tanto assim? Não fiz nada de errado? Exatamente, então sempre vem aquele questionamento. Aquele questionamento que você fica se perguntando, fica se martirizando porque você não encontra a resposta. E diante disso, ele virou ateu e rompeu com Deus, porque ele disse: a religião não explica a dor. Então o que acontece? Ele sempre muito racional, ele ia atrás de uma explicação. Por que eu estou sofrendo? E não conseguia uma explicação plausível para o sofrimento, para a aflição que ele estava vivendo. Eram sempre explicações vagas.
Sofre, que depois o paraíso te espera. Tranquilo, e quando você lá sofrendo, vai em outro lugar, todas essas linhas religiosas com explicações meio vagas. E ele lá, intrigado, o que ele fez? Rompeu com Deus. Sou ateu a partir de agora. Não quero mais saber de Deus porque ele me pune, eu sou castigado e ninguém me explica por quê. Eu acho que isso daí tem muitas pessoas que vão com essa linha. E ele não foi diferente. Aí o que acontece? Sempre nós sentimos também o quê? Por que comigo? Por que eu? Sempre desespero, aflição. E a gente fica se perguntando, pô, mas eu fiz por merecer todo esse sofrimento? E a gente não entende. Só que aí a gente começa assim, pô, mas se Deus é bondoso, por que eu sofro? Então, com essas explicações vagas e tudo mais, o que aconteceu? O Consolador Prometido, tá? Em 1857, o nosso governador da terra, Jesus, ele deliberou o quê? O Consolador Prometido. Então veio o Espírito da Verdade, por intermédio de Kardec, ele codificou toda a obra, todo o Espiritismo. E por que veio em 1857? Porque era o momento atual que Jesus estava certo de que a população, a sociedade, podia receber aquele conteúdo e que conseguia se raciocinar para esclarecer todas aquelas dúvidas. Então ele deliberou um conhecimento para que a população conseguisse absorver e conseguisse o tal entendimento daquilo que o cientista tanto questionou. Por que desse sofrimento se Deus é bondoso? Por quê? Então, o Espiritismo veio com todo o conteúdo para trazer de forma lúcida toda a explicação para tirar todas as dúvidas. E qual foi o ponto-chave que foi o conteúdo do Espiritismo? Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas não teriam sentido. Aí, mais ainda, seria um artifício. E mesmo com essa certeza da vida futura, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Ou seja, antes era sempre aquilo, você estava se lamentando, você estava sofrendo, e qual que é a explicação? Sofre aí, tranquilo, que depois o paraíso te espera. Só que era meio... era cômodo, só que era assim, você ficava meio que... Não é possível. Pô, peraí. Então, só que assim, pô, o cara ali que pratica o mal e tudo mais, ele prospera. E eu não prospero, eu sofro. Não, mas tranquilo que o paraíso lhe aguarda. E você fica lá com aquele ponto de interrogação. É como que nem o Haroldo Dutra disse, né? Se fosse um plantio de soja, alguns conseguiam colher mais do que outros. Por quê? Foi aí que veio a explicação da vida futura. Então tudo começa a fazer sentido. Por quê? Porque até então o que acontecia? Você tinha aquela vida, acabou, tchau. Você sobe, senta direito, Deus Pai Todo-Poderoso, acabou. Então, com essa explicação de vida futura, as coisas começam a ficar mais claras. De que maneira? O processo reencarnatório. Aqui só um desenhozinho, né, para facilitar a compreensão. Bebezinho vai crescendo, adolescência, a idade adulta, desencarne e volta o processo novamente. E isso várias e várias vidas. Só que nessas várias e várias vidas, o que acumula? Acumula tudo que você plantou, que é o que a gente vai começar a desenvolver agora. E para isso acontecer, nessas vidas futuras, encarnação, nós temos um ciclo evolutivo dos planetas. Nós já passamos pelo primitivo e hoje nós estamos no expiação e provas, ou provas e expiações. E a gente está o quê? No momento de transição para a regeneração. Vai ser daqui 5 anos? Não.
Vai ser daqui 10? Não. É lento o processo, mas nós estamos participando desse processo. Indo para a regeneração, rumo ao planeta puro. Tá? Então isso é um processo lento de aprendizado, cada um aprendendo no seu tempo, e estamos todos indo para essa evolução. E o que acontece? Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, aqui o espírito, perispírito, que acompanha sempre o espírito, isso daí depois vai se aprender aí nas obras lá no curso, e o corpo humano. O que pensamos que somos? O corpo, quando na realidade somos o espírito. O corpo fica, o espírito continua naquela jornada reencarnatória. Tá? E o que acontece? Aí agora a gente entra nas causas das aflições. Resumidamente, a causa das aflições nós temos vidas passadas e vida presente. Então já começa a entrar com base na codificação de Kardec. O que você foi na vida passada, sabe? Não. E você? Também não. Quantas vidas vocês já tiveram? Muitas, mas nós não sabemos por conta do que? Todo o esquecimento que se tem de uma encarnação para outra. Isso daí faz parte do nosso livre-arbítrio para que a gente possa tomar as nossas próprias decisões nessa vida atual e arcar com as consequências. Tá? Então, nós temos vidas passadas e vida presente. Saindo das causas das aflições, nós temos as causas necessárias, que são as provas e expiações, e nós temos as causas desnecessárias, ou más escolhas, que nada mais é origem e consequência. Essas necessárias, ligadas a provas e expiações, nós não vamos entrar muito por esse lado, porque isso daí faz parte de uma outra palestra na sequência, que é o que? Causas anteriores das aflições. Só que eu preciso falar um pouquinho disso, por quê? Porque o que eu fiz nas minhas encarnações passadas, eu estou colhendo agora também. Não tudo, mas um pouco do que eu fiz anteriormente. Então, um pouco dessas causas, que são as chamadas provas e expiações, eu estou sofrendo agora. Eu estou sendo atingido por essas causas, essas aflições na minha vida atual. E o que acontece? Sempre vem a pergunta, se nós estamos num planeta de provas e expiações, a pergunta que se repete é: qual a diferença entre provas e expiações? Pode-se dizer que provas são as situações do cotidiano pelas quais são testadas nossas qualidades morais e desenvolvemos nossa inteligência, objetivando que o indivíduo vença suas más tendências. E expiações são as situações de vida por meio das quais é ofertada a oportunidade de reparação de erros cometidos no passado e, ao mesmo tempo, de nos desenvolvermos com a dor bem suportada que a expiação nos traz. A expiação, a prova e expiação, o que acontece? Quando nós estamos lá no plano espiritual, nós, antes de reencarnarmos novamente, nós escolhemos elas. Nós pedimos para que a gente possa encarnar para passar por algumas situações para a gente pagar as nossas dívidas. A gente evolui de certa maneira. Justamente, faz parte da nossa evolução, do aprendizado. Então o que acontece? Hoje eu me deparo com algumas aflições ou algumas causas, as consequências das causas nas vidas anteriores. São algumas coisas que, exemplo, tá? Uma doença inesperada, não por má conduta, mas por alguma coisa realmente que veio sem explicação e apareceu. Por exemplo, algum revés financeiro. Geralmente acontece isso para ser um aprendizado. E o que acontece?
Aí agora a gente entra na parte do quê? Das causas atuais. Plantamos agora e colhemos agora. São essas origem e consequência que a gente vai falar das causas atuais. Então, entrando agora no capítulo 5, está dizendo assim: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem a sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Então ele dá aquela brechazinha de vidas anteriores, né, fora dessa vida, e aí ele atinge o que? Em cheio as causas atuais, que é o que? Do caráter. E a gente agora então vai desenvolver esse assunto justamente do que? Fez aqui e a consequência já está logo ali. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Geralmente é aquela situação, a pessoa muito orgulhosa, ou tem uma ambição exagerada, inevitavelmente o que vai acontecer? Vai se deparar com algum desgosto, mais cedo ou mais tarde, que no caso é a consequência dos seus próprios atos. Que é a lei de causa e efeito. Justamente. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quem nunca, né? Quer, acaba ficando cego, chega num ponto que se depara com aquela imensidão de aflições, de problemas, mas espera aí, Deus tem culpa? Vocês vão ver aqui que nós somos os nossos culpados, os nossos maiores culpados. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Pô, eu adoro o hambúrguer com ketchup, vai lá. Come isso todo dia, o que vai acontecer? Vai ter alguns problemas de saúde? Pô, mas Deus é culpado? Não! Meu, você que plantou ali, você que teve os excessos de todos os gêneros, então você está colhendo. Deus não tem culpa de nada. Você que está ali plantando e logo vai colher nesta vida. Então essas causas atuais não tem nada a ver com as causas anteriores de vidas passadas. São o quê? Consequências dos atos desta vida, tá? Olha só outra situação. Quantos pais são infelizes com seus filhos por não lhes combaterem desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Conclusão: meu, você tem um filho, foi educando, só que muitas vezes não se atenta a alguns detalhes que quando eles crescem, e aí? E para reverter, né? Você vê aí o pequenininho ou as crianças, a gente está ali para tentar conduzir. Direcionar, né? Direcionou, e claro, eles têm as próprias vontades, você está ali, ó, direcionando. Mas geralmente isso é aquilo lá. Que Deus, que culpa que Deus tem? Você que causou, você que foi ali plantando ou regando, quando cresceu, e aí, como é que faz? Aí o que acontece? Aqui tem um livro chamado Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel era o mentor do Chico Xavier. Então, ele veio e trouxe um conteúdo para o Chico. E nesse livro, nós temos um capítulo que diz exatamente, examina a própria aflição.
Então vamos raciocinando o que esse capítulo quer dizer. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. Isso é o Emmanuel dizendo, tá? A aflição do egoísmo chama-se egolatria. É aquela situação, o egoísta sofre? Sofre muito. Por quê? Porque nós vivemos de compartilhar. Nós vivemos realmente do convívio. O egoísta, ele precisa desse convívio para quê? Para se vangloriar. Como é que o egoísta sozinho ele vai se vangloriar? Ele sofre. Sofre. Uma pessoa é tão orgulhosa, tão ali egoísta, dá uma medalha para ele e joga ele numa ilha deserta. Ele vai contar para quem? Vai se vangloriar para quem? Para ninguém. O egoísta tem tudo o que ele quiser. Coloca ele numa ilha deserta. Ele vai sofrer. Então ele sofre, ele precisa dos outros. Para quê? Nem que seja para falar mal, para compartilhar, mas ele necessita dos outros para se encher. Se autoafirmando. Exatamente. A aflição do vício chama-se delinquência. Ou seja, começa com um cigarro, vai ali, toma uma cervejinha, aí não se contenta. Aí o delinquente vai o quê? Usa uma droga hoje, daqui a pouco usa mais do que uma vez em um dia, daqui a pouco vai indo, o que acontece? Vício. Aí não tem mais como largar. Aí já está tão impregnado que não tem como largar. É um baita sofrimento. É uma aflição que está ali e que não é fácil de se desvencilhar. A aflição da agressividade chama-se cólera. Doenças. Ou seja, faz mal para o rim, para o fígado e está ali impregnando com toda a agressividade. A aflição que a pessoa convive. A aflição do crime chama-se remorso. A pessoa cometeu o crime, seja lá quem for. Quem que vai praticar o maior remorso contra ele? A consciência dele. Ele pode enganar você que não viu, ela que não sabe, mas a consciência, mais cedo ou mais tarde, vai trazer a faturinha lá, sabe? Ó, tá aqui, ó, o que você fez. É conviver com essa aflição que acaba com o camarada, acaba com o indivíduo. A aflição do... Apertei sem querer, que voltou. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A pessoa está sempre se esquivando e vai convivendo com essa aflição, vai acumulando. No íntimo dela, vai ficar sofrendo, vai ficar aflito. A aflição da inveja chama-se despeito. Dá como se não quer nada. Ou tem a beleza, só que por dentro está se corroendo de ver o outro com um tênis melhor que o dele. Ou, por mais que o tênis dele seja melhor que o outro, ele não admite que o outro tem um tênis daquele. A pessoa por dentro é uma aflição terrível. A aflição da leviandade chama-se insensatez. Leviandade é falta de seriedade. A aflição da indisciplina chama-se desordem. Mal é indisciplinado. Então não sabe onde deixa a chave do carro. Hashtag Natália, tá? Não sabe onde deixa a chave do carro. Sempre quando precisa ir embora no horário certo. Cadê a chave do carro? Não achei, procura, aí chega atrasado. Hoje, dentro do elevador. Pois é, tá vendo? E não é novidade, porque essa semana deve ter acontecido mais vezes isso daí. Mas faz parte dela. Do casal. A aflição da brutalidade chama-se violência. Isso daqui. Eu não falei da sogra hoje, falei da cunhada, tá? Então é assim, por enquanto, todas as aflições que é própria da pessoa, está carregando com ela. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. Ou aquele adolescente rebelde, ou a Natália também, né? Não é verdade? A aflição da vaidade chama-se loucura. Oh meu Deus, a pessoa é tão vaidosa,
bate um vento, vai atrapalhar meu cabelo, que não pode pegar chuva por conta disso, a pessoa começa a ficar numa loucura tremenda. E é um sofrimento que não sai, não consegue se desvencilhar. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. Evasiva é pouco objetiva. Então, por exemplo, eu vou falar alguma coisa, eu sou uma pessoa evasiva. Quer dizer, eu não consigo me explicar. Aí você você encarou o que eu falei de um jeito, ela encara de outro, ela de outro, e por aí vai. Eu não consigo ser claro. Conclusão, eu vou ficar aflito pelo que vai acontecer depois? Óbvio. Por quê? Porque ela vai ter uma interpretação e eu vou ter que me explicar para ela que não é nada daquilo que ela estava imaginando. Ele vai ter outra interpretação, porque eu fui pouco claro. Aí eu vou ter que explicar para ele. Só que isso tudo é tormento, é sofrimento que você vai tentando. Quanto tempo você não gasta para tentar contornar aquilo que você não soube explicar? A aflição da indiferença chama-se desânimo. Desânimo é aquilo lá, né? Não tem vontade de fazer nada e vai ali se encostando. Aí o desânimo é tanto que, né, a indiferença com tudo ao redor é tanta também que a pessoa perde o sentido da vida. Porque assim, eu não me preocupo com nada, eu não faço nada do que eu gosto. E aí a pessoa, a vida dela vai se definhando. A aflição da inutilidade chama-se queixa. Quem mais reclama, queixa é reclamar, né? Quem mais reclama, pronto, é o indivíduo mais inútil. É desse jeito, reclamou, pode botar fé que não está fazendo nada. E os outros que fazem, não tem tempo para reclamar. Então faz, não reclama. Então pode estar certo disso. Quem mais reclama é porque não está fazendo nada. Seja no emprego, em qualquer lugar. Certo, Natália? Não. Conheço várias pessoas inúteis. A aflição do ciúme chama-se desespero. Então quer dizer, a pessoa fica tão desesperada pelo ciúme que comete loucuras, suicídio. Quantos que não tem por aí? Por conta do que? Do ciúme. Vixe, assassinato, que nem lá do John Lennon, né? Pô, a pessoa era fãzaça, número 1 de carteirinha, vai pelo ciúme e faz o que faz, justamente pelo desespero que tomou conta. A aflição da impaciência chama-se intemperança. Intemperança é perde a medida, ou seja, quem tem pressa come cru. Resumindo é isso, tá? Eu tenho pressa, não tenho pressa. Você não espera o tempo para aquilo lá maturar. Então é aquilo lá. Fui lá na pressa, comi cru. Tem que esperar esfriar para comer. Fui lá, comi rápido, pela impaciência, se queimou. Aí vai ficar convivendo com aquilo. Então é uma pessoa que está lá conturbada com aquele sofrimento que também vai carregando. A aflição da sovinice, que é pão duro, chama-se miséria. A pessoa até tem condições, mas vive numa miséria tremenda. Ela convive com aquele sofrimento terrível. Mas por quê? Porque ela quer fazer isso. Ela não consegue se desvencilhar. Não é que aquela situação, a pessoa é pão dura porque ela não tem condições. Não. Está cheio de gente que tem condições para viver talvez uma vida confortável, mas não quer viver uma vida com o mínimo. Tudo bem, não é assim deixar de ser humilde, não é isso, tá? Mas sovinice é ser muito pão duro, sabe? Que você chegar e falar assim, não tem cabimento, tá? Então é assim, a miséria é tão grande e convive com esse sofrimento. A aflição da injustiça chama-se caridade. E por fim, crueldade, desculpa. Falei o quê? Caridade. Então esquece, crueldade. Cada criatura tem a aflição de que lhe é própria. Ou seja, cada um está carregando aquilo lá dentro de você. Mas eu tenho aqui algumas várias aflições dentro de mim. Então o que eu preciso? Eu preciso trabalhar o meu eu. Eu entro naquele processo de aprendizado. Eu preciso me melhorar.
Então é assim, é até engraçado, mas é assim, estava até falando com o Mauro ali no começo, que quando tem essas situações, que, por exemplo, eu também vivo algumas coisas de eterna aflição, e o que acontece? Quem não? Pois é. E o que acontece? Quando caem esses tópicos, caiu para mim num momento que eu falei assim, nossa senhora, tipo assim, foi para mim, sabe aquele, vai lá, pum! E quando a gente começa a ir atrás para se inteirar um pouco mais do assunto, né, para poder vir aqui falar, pô, você fica tão grato, porque você começa a enxergar algumas coisas que até então você não conseguia compreender. Você até via, isso daqui beleza, só que quando você começa a raciocinar um pouco mais, você fala, meu Deus, eu preciso melhorar nisso. Putz, isso outro, nossa, semana passada teve uma pisada de bola justamente nisso. Então você começa a realmente a lapidar você, porque, volto a dizer, ninguém aqui é perfeito, todos nós temos as nossas imperfeições. Aí agora é assim, será que ele sofre alguma aflição? Hein, moro? Olha lá, um barquinho, no mar totalmente translúcido, um céu maravilhoso. Será que ele vive alguma aflição? Deixa eu fazer uma pergunta. Se acabar a gasolina, será que ele vai sofrer? E se ele fizer isso daqui? E se ele estiver ali e fizer isso daqui, moro? Encostar um desse do lado? Se ele tiver aquela invejinha, acabou o dia do cara. Acabou. Acabou. Entendeu? Então é assim. Se tiver que abastecer, já era. Aí vai ficar de mau humor. Acabou. Então é assim. Todas essas situações não é porque a pessoa tem uma condição que ela não vai carregar nenhuma aflição. Pelo contrário, cada um vai carregar a sua em algum ponto. Só um detalhe que assim, eu acabo até colocando algumas fotos, até mesmo porque para mim é mais fácil de raciocinar. Porque eu tenho uma certa dificuldade, se só tiver coisa de texto, ou eu falando, eu não consigo captar. Então talvez alguma figura assim, para mim, é legal, eu acho que para vocês também conseguem dar uma marcada. Mesma coisa isso daqui. O que isso daqui tem em comum? Hoje em dia, um computador, redes sociais e todo mundo em busca do quê? De like, né? Visualização. E aqui, uma pequena historinha do quê? Um bebezinho, né, uma pecinha, nasceu contente, crescendo, ó, todo contente. Aí ele chega numa fase, opa, peraí, eu tenho que tomar um rumo na minha vida, procurar emprego e tudo mais. Aí ele se acha na necessidade dele se mudar para encaixar na sociedade. É mais ou menos o que? Essa situação. Resumidamente, ele teve que se destruir ou mudar o que ele era, mudar a essência para se encaixar numa sociedade. Só que ele vai conviver com essa aflição. É a mesma coisa hoje em dia. Hoje em dia o pessoal, eles não estão mais querendo se encher de conteúdo. Eles querem o quê? Se preocupam com a beleza exterior, fazer alguma coisa legal que chame a atenção para ter vários likes, visualizações. Para quê? Para ganhar o dinheiro que tanto vão atrás, e o conteúdo deixa para segundo plano. Só que chega uma hora que assim, ele coloca alguma coisa vamos dar uma atualizada, né, para hoje em dia. Ele coloca alguma coisa no YouTube. Se não tiver o tanto de visualizações que ele achava que teria, o que acontece? Ele vai ter uma aflição? Com certeza. Com certeza. Pô, eu coloquei lá no Instagram, eu preciso de coraçãozinho, né? E se não tiver os coraçõezinhos? Acabou. Ah não, eu quero bater 1 milhão de coraçõezinhos. Chegou em 800 mil. É uma lástima. A pessoa se acaba. Por quê? Porque elas querem ter a aprovação dos outros. Mesma coisa aqui. O ego vai te levar longe, bem longe, mas vai te deixar sozinho. Quando você se der conta, está lá, largado. Mesma coisa aqui, se preocupando só com o próprio umbigo, né?
Algumas pessoas simplesmente parecem não enxergar o próprio papel na situação em que se encontram. Ajuda? Vai ficar aí parada? Não fui eu que escolhi esse barco. Quer dizer, a pessoa prefere, vai lá para baixo. Prefere ter a consequência nada agradável, mas não dá o braço a torcer. Aí aqui uma situaçãozinha que é até meio, é curta, mas é assim, ó. Eu odeio dirigir, mas preciso do carro para chegar ao trabalho. Eu odeio meu trabalho, mas tenho que pagar as despesas com o carro. É curtinho, mas é assim, dá para você abranger muito. Por quê? Porque aquela situação, para você se encaixar na sociedade que você quer se encaixar, você anda com algumas pessoas que você acha que é o correto para você. E se essa pessoa for de um nível financeiro elevado, você não quer ficar por baixo. Aí o que você faz? Você vai comprar um carro que você não pode comprar. Para quê? Para estar ali no meio da galera. Só que o que acontece? E para manter esse carro, que é caro? Você precisa trabalhar num lugar que você não gosta para ganhar um salário para pagar o carro que você tanto quer mostrar para os outros. Só que detalhe, a pessoa esquece que não é só comprar o carro, precisa manter o carro. Aí você vai trocar o óleo de um Celta. De um Celta custa R$30 o litro do óleo. Aí você vai trocar o óleo de um BMW. Opa, o litro é R$120. Você fala, meu, e agora? Aí você entra numa rotina de aflição, que aí você fala assim, só um emprego eu não consigo. Eu tenho que trabalhar em outro lugar. Para quê? Para manter o carro que eu quero mostrar para os outros que eu tenho. Aí ele vai trabalhar em outro lugar. Só que aí ele vai criando as aflições. Lembrando sempre que todas essas aflições que nós estamos dizendo, é assim, plantou agora e já vai colher agora. Não são de vidas passadas, certo? São sempre umas ligadas às outras, só que da vida atual. Então, conclusão, você vai criando um ciclo que você não consegue se desvencilhar. Justamente por você estar querendo viver uma vida que você não pode financeiramente. E por aí vai. Depois tem uns outros detalhezinhos aqui que... Agora o negócio, quando eu me deparei, realmente faz refletir. Olha só, toda imperfeição gera um sofrimento. Toda deformidade de caráter produz uma aflição. Todo comportamento injusto atrai sofrimento para a nossa vida. Toda deficiência moral trará algum tipo de angústia e de provação. As causas estão na nossa intimidade. Ou seja, todos esses detalhes, essas aflições, é do nosso caráter, da nossa deficiência moral, da nossa deformidade de caráter, que realmente é o que o Espiritismo vem mostrar para a gente. Para quê? Fazer a nossa reforma íntima, para a gente conseguir enxergar o nosso eu interior e raciocinar de uma maneira diferenciada para melhorar o nosso caráter, o nosso pensamento, o nosso eu interior. E podemos pensar, quanto sofrimento não nos traz a impaciência? Quanto sofrimento não nos traz a violência que nós temos dentro de nós? O orgulho, o egoísmo. Esse orgulho aqui, esse orgulho aqui acaba com tudo. Se fosse colocar alguma coisa assim, qual que é o maior causador de todas as aflições? É isso daqui, o orgulho. Porque ele, primeiro, se você for um cara orgulhoso e alguém vem te falar assim, você está pisando na bola nisso, primeira coisa, você não dá ouvidos. Porque quem é você para falar o que eu tenho que melhorar? Então o orgulho aqui já acaba. Agora só um detalhe, nós não estamos aqui para julgar. Eu só vou trazer uma foto aqui de algo bem recente, só para ver o que? O que a impaciência traz ou algumas outras aflições. Todo mundo viu isso daqui, né? Ele fez uma piada que todo comediante, para manter a graça,
e manter no auge, precisa o quê? Cada vez mais as piadas serem apimentadas ou sempre igual a um salto, né, com vara, sempre tentar levar um pouquinho mais a barra. E ele teve um momento de impaciência ou, né, de cegueira ali e tomou uma atitude. Conclusão, saiu agora essa semana que o Will Smith ele vai ficar 10 anos proibido de participar de qualquer premiação de Oscar e participar de qualquer evento relacionado a Hollywood, ao Oscar. Ele está passando por alguma aflição? Muita, né? Papai do céu que criou? Não. Foi ele. Ele que criou. Vai servir para o aprendizado dele? E muito. E muito. Só que ele que criou ali e colheu ali. Mesma situação. Poxa vida, papai do céu é muito injusto. Foi eu construir a casa e encheu de água. Mas peraí, olha o que você acabou fazendo. Mesma coisa aqui. Faz várias mudanças em prol do que ele acha que é correto. Depois vem a consequência, mas foi ele que fez. Mesma coisa aqui, ó, a sombra é tão bom, né, para comer depois de um dia de trabalho. Só que ainda assim, ainda está por um fio, porque daqui a pouco nem essa sombra vai ter. Aí depois vem as consequências dos próprios atos. E aqui é aquele exemplo que a gente deu lá no comecinho. O pai tratando a criança, né, pequena de um jeito. Essa criança pequena, ela acha que aquele jeito que ela estava sendo tratada é o jeito correto. Conclusão, fica os dois se degladiando. E quando ele chega num outro estágio da vida, o que acontece? Que não tem mais forças para brigar, ou que ali chegou aquele despertar, né? O filho vai continuar fazendo o que ele aprendeu. Aí inverte a situação. Aí entra aquilo. Ele nada mais está fazendo do que colhendo o que ele plantou lá atrás. Ou seja, ele causou e veio a consequência. Deu a origem e se deu a consequência. Aí agora aqui só algumas frasezinhas para se permite errar algumas vezes, mas aprenda com seus erros. É aquela situação, ninguém aqui é perfeito. Todos nós estamos em fase de aprendizado. Errar, você vai errar? Você vai errar? É claro, eu também, todo mundo. Só que o que a gente tem que fazer? Com os erros, pum, dá aquela chavinha, alguém falando aqui do lado, opa, eu vou me melhorar naquela situação. Se eu soubesse tudo o que sei hoje, teria evitado muito sofrimento desnecessário. Mas a vida é isso, tem coisas que a gente precisa passar para aprender, compreender e evoluir. E aqui é um outro trecho do Evangelho, que também é bem bacana, que é assim: entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que hoje sei, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Então o que a gente tem que fazer? Lá no começo, que nem quando eu comentei lá, quando eu vejo esse tema, como todos os outros, é assim, fica tão grato por essa situação que a gente está tendo a oportunidade de vir um conteúdo para raciocinar, e eu acho que todos vocês da mesma maneira, que nem a gente estava falando lá no curso lá, né? Pô, tem tantos livros que a gente pode ir atrás e se deparar com conteúdo como esse para raciocinar, para realmente fazer você refletir, parar em casa assim, ficar pensando: pô, peraí, será que eu sou alguma coisa disso? Será que eu estou tendo algum comportamento ou estou inevitavelmente tendo alguma aflição dessas? É o momento de raciocinar para tentar
encaixar na reforma íntima e melhorar. Até mesmo as pessoas mais positivas possuem pensamentos negativos. O segredo é não alimentá-los. Todo mundo, mais cedo ou mais tarde, você pode acordar de bom humor, feliz da vida. Em algum momento da vida, do dia, o que vai acontecer? Você vai se pegar dando um deslize. Qual que é o segredo? É não alimentar. É justamente isso. Parar ali com a mão, agora não, deixa eu me concentrar em outra coisa. Então é justamente nesses detalhezinhos. E um negócio que até é meio... Olha só, amor. A importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Então, quando você dá muita importância para o bem terreno, é importante? Nós precisamos das coisas materiais, né, os bens terrenos, para a gente poder lidar no nosso dia a dia. A gente precisa do dinheiro para comer, para poder se vestir, se calçar, se locomover. Só que o que acontece? A gente não pode dar muita relevância a isso, esquecendo de todos aqueles detalhes que nós vimos agora há pouco. Ou seja, se você é ligado muito à questão financeira do bem terreno, aí é aquilo lá, daqui a pouco você vai embora, e aí? Você vai levar? Exatamente. Então é assim, é importante, mas com moderação, tá? A espiritualidade não resolve problemas. A espiritualidade nos capacita a resolvê-los por nós mesmos. Isso daqui até eu mando direto para eles, para o Vitor e para a Duda, que é assim, 3 regrinhas muito importantes. Não prometa nada quando estiver feliz. Não responda nada quando estiver irritado. E não decida nada quando estiver triste. São 3 regrinhas simples que evitam várias aflições. Várias. Pô, estou irritado. Opa, não vou decidir nada agora. Parou. Estou triste. Não. Agora deixa eu parar um pouquinho. Estou feliz. Sabe quando você está feliz? Aí você para pensar, depois você fala, nossa, quando eu estava feliz, falei coisa que não devia. Você vai... Tá te entregando aqui, ó. Então, por isso que é assim, tá alguma coisa, peraí, agora não, deixa eu raciocinar. Por quê? Porque são 3 regrinhas de fato que você pega, você dá um passo em falso, a aflição vem junto com você e você vai carregar. Detalhe, pode estar feliz ou triste, a aflição vem e você carrega com ela. Paz não significa ausência de aflição, mas sim presença de Deus. Então é assim, a pessoa ali é uma tranquilidade, vive numa paz tremenda. Quer dizer que ela não tem aflição? Não, ela simplesmente sabe lidar com a aflição. Ela, vamos colocar no linguajar mais popular, ela joga as fichas em Deus. Ela conta com o apoio de Deus. Ela acredita que Deus vai estar sempre do lado dela. Então é aquela situação, a espiritualidade vai resolver os problemas? Não. Ela só vai te dar forças, te capacitar para que você possa raciocinar e tomar a melhor linha de conduta. E por final, realmente muita gratidão e obrigado. Tá bom? A gente acabou de receber aqui um manual aqui de como duas condutas é mais complicado, né? Mudança de caráter. Mas é um manual de como a gente deve realmente pensar, agir, se portar. Isso vai evitar as aflições, os sofrimentos? Não, mas isso vai mudar a maneira como a gente vai encarar eles. Realmente é bastante coisa, muito complexo, a gente não consegue fazer tudo isso. A gente sabe disso, e se a gente ficar lendo isso todo dia, durante todos os dias da nossa vida, a gente não vai conseguir mudar tudo. Porque nós não somos perfeitos, é impossível. Mas é que lá, vai pegando um pouquinho, vai melhorando, olhando o que errou para não errar de novo, já é o caminho, né? A
gente vê que tem muitos pontos que a gente pode melhorar. Por mais que a gente ache que seja impossível, não é. É possível, é um passo de cada vez, é um grãozinho de areia, é um passo após o outro. Eu acho que a maneira como você finalizou, da paz, dessa maneira que você falou, a paz não é a ausência da aflição, não é a ausência dos problemas ou do sofrimento, não. Mas a maneira como a gente encara, como a gente traz ele para dentro da gente e como é que você lida, coloca na mão da espiritualidade, como a gente queira chamar, confiando que sim, nós vamos receber ajuda, um amparo, orientação, de acordo com o merecimento, de acordo com aquilo que a gente necessita naquele determinado momento. A gente teve muito ensinamento, mas é importante a gente ter esse discernimento. E lembrando sempre de fazer a sua parte, né? Faça Faça a a sua parte. parte. Vamos ficar sentado esperando. Mas a gente sabe que as coisas acontecem na hora certa. A gente tem que fazer, seguir o nosso caminho, evoluir. Não pode ficar parado esperando cair do céu. O milagre não vem do céu. O milagre começa realmente dentro de nós, com a nossa mudança interior, que é aquilo que a gente fala sempre. E é isso, absorver. Foi um balde hoje de informações de como a gente mudar e isso aí, devagarinho, a gente vai absorvendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho todo dia, porque a mudança é isso. A mudança é constante, é diária, a evolução ela é constante. A gente não muda da água para o vinho, isso não existe. A mudança é gradativa, é de acordo com a nossa evolução e nosso aprendizado. Nós estamos aqui aprendendo. A gente consegue aprender mais um pouquinho hoje, para evoluir mais, para sermos um pouco melhores, ou talvez menos piores. Então é isso, gente. Se alguém quiser complementar, se alguém quiser tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, eu sei que é muita coisa, de repente ainda está muito confuso, mas devagarinho a gente vai absorvendo. Não precisa ficar assustado, não. Ele gosta de falar bastante. Dá até atenção de falar. Mas qualquer coisa ele vai mandar depois a apostila para o e-mail, para todo mundo que quiser estudar de novo, assistir, porque realmente o assunto é muito vasto, vale a pena a gente pensar, refletir e rever. Não, e é assim, né? E por mais que seja lá em 1857, meu, hoje em dia não mudou nada, tá? Igualzinho, atual. Muitas coisas a gente pode escolher passar, outras realmente não. Então vamos pensar nisso, né? Será que eu preciso passar por isso? Muitas coisas cabem a nós evitar. Então fica aí a reflexão. Tem que tentar amenizar pelo menos. Opa, exatamente, acho que é isso, é esse processo de entendimento, né? Aquilo que não dá para a gente evitar, como você falou, uma doença, algum sofrimento que a gente tem que passar, que a gente tem que evoluir, maravilha. Outros a gente pode evitar, no aprendizado dos nossos filhos, ou atitudes que a gente comete, sabendo que a gente vai, de alguma maneira, colher aquilo que a gente fez de errado, ou aquela coisa que Seria quantos casos ainda ainda fácil, exatamente. Mas é que demora para chegar nesse ponto de maturidade, né? A pessoa já não nasce, não, você é diferente, você é bacana, é só. Demora algumas vidas, eu diria, né? Sim, Só uma mas vez. você já tem um conflito do anterior, Sim. que você fez aí, que você pode resgatar agora, e ainda você tem um novo que você vai fazer, que ainda você não tem consciência. O conflito vai existir, o conflito existe a todo momento, é exatamente. É a tua elevação moral que vai começar a te fazer enxergar melhor isso. Vou, não vou, faço, não faço, devo ou não devo. Isso aí. Tudo eu posso, né? Mas nem tudo. Tudo convém. Exatamente. Todo mundo que diz que quer ter, quando está mais maduro, queria ter esse conhecimento antes, mas ele não veio, né? Exatamente. Justamente. Você não erraria tanto. Mas é aquilo lá, errar faz parte, né? É igual aquela situação, né? A dor é inevitável, né? O sofrimento é opcional. Mas já está marcado que cada um vai passar. Com certeza. Então, mas detalhe, mas tudo isso daqui é do desvio de caráter, entendeu? Ou aquela situação, deformidade moral, né? Mas essa relevância que eu estou dizendo, você
desvio de caráter, às vezes quando você é mais jovem, é uma coisa, porque você ainda não tem aquela consciência. E quando você se torna mais maduro, você vai saber que aquele erro vai passar por Então, isso. só que aí tem aquele ponto lá, né? Aí, quando chega no final, você, quando abre os olhos, você fala, perdi minha vida, né? É. Só que é aquela situação, se todo mundo aqui está tendo esse contato, essa chance de absorver, pô, realmente... Mas aí que entra o direcionamento, como a gente falou, às vezes, do pai, da mãe, do Ah, tutor, do sim. mentor. É muito mais fácil dizer sim do que dizer não. Dizer não é difícil, né? Às vezes a gente se cansa e fala, tá bom, faz. E quando a gente, às vezes, muitas vezes... A gente pode tentar melhorar para os próximos, né? Exatamente. Que é o Fazer, direcionamento. evitar alguns erros. É isso aí. Tudo certo, gente? Vocês hoje falaram bastante, né? Muitas perguntas hoje, né? Só que vou mandar primeiro. Eles estão pensando aqui. Vamos por WhatsApp. É isso aí. Telegram. Então, gente, vamos então nesse clima de paz, de tranquilidade, de reflexão, que é importante. A gente poder levar essa reflexão para casa, né? Como forma de aprendizado, de evolução, para que a gente possa realmente nos tornar um pouquinho melhores do que aqui quando chegamos, agradecidos por essa oportunidade de aprendizado, de ensinamento. Vamos nesse momento, então, doar um pouco daquilo que temos de melhor em prol daqueles irmãos do planeta, para todos aqueles que necessitam. Então vamos vibrar amor, vibrar luz, vibrar paz, primeiramente vibrando pelo nosso planeta Terra, pelo nosso planeta azul, por esse planeta que passa por essa transição de provas, expiações, para um planeta de regeneração. Nós estamos vendo o quanto difícil é essa mudança, quanto sofrimento, quanta abnegação e abdicação é necessária para essa transformação de caráter, principalmente das pessoas. Pedindo pelo nosso Brasil, pátria do mundo, coração do Evangelho, que aqui foi colocado o Espiritismo como a terceira revelação, como uma nova regra de conduta, que possamos, por ter essa oportunidade magnífica de estarmos aprendendo, estudando, possamos levar esses ensinamentos para a nossa vida, para todos aqueles que estão à nossa volta, pedindo pelo nosso Brasil, pelos nossos dirigentes, pelo nosso presidente, por todos os nossos governantes, que eles realmente possam pensar na população, no nosso povo brasileiro, pensando em todos os sofredores nos hospitais, leitos de dor, que Maria Santíssima possa levar consolo, fado a todos aqueles que estão passando por algum tipo de sofrimento, vibrando pelas crianças que são o futuro do nosso planeta, que elas possam ter certeza de um futuro melhor, vibrando pelos idosos que já fizeram tanto por nós, que deixaram legado de ensinamento, de aprendizado. Eles possam agora, ao final da vida, receber o amparo, a proteção, o carinho e o reconforto de que tanto necessitam. Vibrando por todos aqueles que se encontram encarcerados, nas celas de cimento, ou muitas vezes na cela do corpo físico, que eles entendam que o sofrimento é para o seu bem, para a sua evolução. Por todos aqueles que estão encarnados com tarefas definidas, com tarefas de mudar e de evoluir o nosso planeta, que eles continuem firmes no seu propósito de evoluir e de ajudar na mudança planetária. Pedindo, Senhor, principalmente nesse momento,
por aqueles que se dizem nossos inimigos. Podemos pedir de joelhos perdão pelos nossos erros, pedindo por todos os nossos amigos, companheiros de trabalho, pelos nossos entes queridos, pelos nossos familiares. Que todos eles possam receber a paz, a luz, a proteção, a orientação necessária. E se for, Senhor, assim, nesse momento, do nosso merecimento, possamos pedir por nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus. Nesse clima de paz, de harmonia, de amor, agradecidos que somos mais uma vez por essa oportunidade de receber os ensinamentos, né, que aqui foram trazidos, espiritualidade amiga, com certeza está aqui nos amparando, que possamos voltar para os nossos lares muito melhores do que aqui quando chegamos essa noite, que possamos, agradecidos que somos em pensamento, mais uma vez realizar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Vinde a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Pai, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação. E livra-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez, e que possamos voltar aos nossos lares, com certeza nós temos recebido tudo aquilo que necessitamos.